Uma das grandes vantagens de usar fraldas reutilizáveis é que elas são usadas por vários bebés e podes até comprá-las em segunda mão, sobretudo quando estás a começar e tens algum receio. Neste vídeo vou-te explicar o porquê que é importante comprar fraldas mesmo em segunda mão de boas marcas e o que é que deves ter cuidado quando as compras e ainda o que fazer quando as recebes. Porquê é importante as marcas que escolhes quando compras as fraldas, sejam novas ou em segunda mão? Porque tens de escolher marcas que sejam de alta qualidade, porque elas têm associadas a elas a referência de anos e anos no mercado, têm a qualidade comprovada e ainda, isto é, comprovado pelas certificações que eles têm. Ou seja, os tecidos e todos os materiais que são usados na produção têm alta qualidade para que o teu bebê esteja seguro e a fralda dure muito tempo. Porque a grande parte da indústria das fraldas reutilizáveis é a questão da reutilização dos recursos e para isso temos de ter fraldas que durem muito tempo para que sejam usados por vários bebés. Agora vamos ao segundo ponto, que é ver o que é que deves ter em atenção quando escolhes fraldas em segunda mão. Porque às vezes as fraldas podem ter sido usadas por muitos bebés ou podem ter sido mal lavadas e elas estão estragadas. Então vou-te mostrar aqui duas marcas. Estas duas são duas marcas diferentes. Isto é a Bongenius e esta fralda já tem 10 anos, igual a esta. Esta é a Blueberry. Foram as duas usadas pelo meu filho e por mais bebés e elas neste momento nem sequer estão em condições de serem vendidas. Por isso vamos comparar com as duas novas, que é para veres o que é que tu deves ter em atenção. Vamos começar então pela Bongenius. Estas são duas fraldas que são fraldas de bolso, ok? Temos aqui os dois absorventes e não têm manchas. Vamos ver aqui comparado com a nova. Também é uma fralda da Bongenius, uma fralda de bolso. Os absorventes estão aqui, são dois. E depois o que é que... Vamos aqui só abri-la para elas estarem em comparação, para podermos compará-las igual. O que é que notas logo de início? Primeiro, esta questão do tecido estar gasto e estar amarelado é normal, porque isto são fraldas que foram mesmo submetidas a muita utilização, mas os elásticos basicamente desapareceram. Olha a diferença entre este elástico, temos aqui quase 3 dedos, quase 4 dedos, e basicamente esta fralda, se for para ser usada por outro bebê, os elásticos têm de ser substituídos. E se os elásticos não estão bem, o que acontece é que a fralda basicamente não consegues ajustá-la. Ou seja, isto nenhum bebê de ano e meio vai conseguir, porque a perna vai ficar muito larga e terás fugas pela lateral. Depois o ponto seguinte é como é que está o pulo por dentro. Vamos cá ver. Este pulo nota-se que já está desgastado porque está bastante maleável. E na câmara pode não conseguir para ver, mas este está novinho, ou seja, está quase lisinho. Este aqui não tem gretas, não está delaminado. Se ele estivesse delaminado, basicamente víamos aqui bolsinhas. Portanto, em termos de fugas pela fralda, não teremos, mas teremos fugas pelos elásticos. Por isso é algo que deves ter em atenção quando estás a escolher fraldas em segunda mão. Manchas não temos, ok? Só mesmo a questão do tecido desgastado. E depois temos de ver se as molas estão bem, não tem molas partidas. Ok? Aqui já não precisamos desta. E nesse aspecto estamos bem, ok? Mas eu não teria coragem de vender esta fralda em segunda mão porque isto não está em condições de ser utilizado. E neste caso, que é o caso da, vamos pôr estas aqui de lado, da Blueberry, é também uma fralda de bolso, mas neste caso o modelo entre este e o novo alterou porque antigamente os absorventes eram em microfibra, ok? Eram 2 absorventes e agora são em algodão orgânico, ok? Ou seja, esta fralda tem mesmo muitos anos. Foi mesmo antes deles fazerem essa alteração. Temos o mesmo que ver aqui, olha a comparação dos, vamos pôr-as como tínhamos a outra, a nova aqui à frente e esta. Estes elásticos perderam a força, portanto não vais conseguir fazer um ajuste. Vamos ver como é que está por dentro. O pulo não está delaminado, ok? Só está gasto, não se vêem gretas. Quando tem gretas vê-se mesmo buraquinhos, tipo como se fosse um corte por uma folha. E esta é a comparação com o novo, que até é brilhante, porque ainda nunca foi lavada a fralda. Também não tem manchas, não tem buracos, ok? Mas mais uma vez, eu não tenho coragem de vender isto em segunda mão, sem substituir os elásticos, porque esta fralda não dá para usar. E são as coisas que deves ter em atenção. Outras coisas que podes perguntar a quem estás a comprar a fralda é qual é que é a rotina normal de lavagem. É ter noção se as fraldas foram lavadas com lexívia, porque a lexívia vai acelerar a degradação do pulo
e há pessoas que desinfetam as fraldas muitas vezes com lexívia, por isso é algo que deves ter atenção, e também tentar perceber durante quanto tempo foi usada a fralda. Se a fralda já foi usada por 2 bebês, ou se a pessoa tinha um estoque de fraldas muito pequeno, a fralda pode ter um desgaste superior. Tenta pedir fotografias ou, se for possível, um vídeo para ver como é que está a fralda, para teres a certeza que vai receber algo em condições de ser usada para alguns meses, ou idealmente pelo menos durante um aninho. Depois há outra situação que pode acontecer, que acontece às vezes com os tecidos de cânhamo, que às vezes é com as fraldas ajustadas, ou pode acontecer em alguns absorventes, que a camada superior, esta nova, e não tenho aqui nenhuma para te mostrar, mas a camada superior pode abrir. E acontece só com a camada superior, ok? Mesmo a camada fora da fralda. Desde que ela por dentro não tenha buracos, ou que seja só a camada superior, a fralda estará perfeitamente boa para usar e poderás comprar. Ou seja, podes ver os buracos, mas ela ainda tem muito tempo de utilização porque as camadas por dentro não estão abertas. Isso é algo que pode acontecer normalmente com os tecidos pelo desgaste, porque o xixi é muito ácido e vai mesmo corroer os tecidos. Mas é algo que só acontece com os tecidos de cânhamo e às vezes com os tecidos de algodão. E estas fraldas, como são fraldas ajustadas, ainda vão levar por cima a camada impermeável, portanto aqui não é uma questão de impermeabilidade, mas sim do estado do tecido de fora. E agora a terceira e última parte deste vídeo é, ok, compraste fraldas em segunda mão e o que é que vais fazer? Porque aqui não estamos a falar de uma t-shirt que tu compras em segunda mão e é só lavar e voltar a usar. Estamos a falar que estamos a lidar com fraldas que têm xixi e cocó de outros bebés e então é preciso ter cuidado que elas estejam desinfetadas. Muitas vezes as pessoas que te vendem as fraldas já as desinfetaram e as deixaram prontas para serem usadas pelo próximo bebê, mas mesmo assim eu recomendo que quando as recebas, as desinfetes. Eu vou-te deixar aqui em baixo o link para o step by step de como é que vais desinfetar as fraldas, mas em resumo o que vais fazer é uma lavagem ao fundo das fraldas com um desinfetante como o Sanitol ou Ditol, que são desinfetantes autorizados pelas marcas porque não vão estragar o pool se usares lexívia. Como disse na parte anterior, as fraldas vão estragar e então vamos usar para desinfetar coisas que temos a certeza que não vão acelerar o degradar das fraldas. Em resumo, o que vais encontrar nesse link que te vamos deixar em baixo para a desinfecção é lavar as fraldas com o desinfetante a 60 graus centígrados para que ao saírem da lavagem elas estejam limpinhas. Se por acaso sentires algum mau cheiro é porque a pessoa que estava a usar as fraldas anteriormente não tinha uma rotina de lavagem afinadinha e o que vais fazer é lavar as fraldas novamente só com detergente e se quiseres voltas a desinfetar. Mas basicamente o que fazemos é corrigir a quantidade de detergente e lavar para eliminar qualquer resíduo que as fraldas tenham. E neste caso, lembra-te que podes lavar a 60 graus, mas sempre tendo em atenção que todas as marcas que tens nesse momento a lavar permitem. Se não, à partida, as fraldas lavadas esporadicamente a 60 graus não há problema nenhum. Se for recorrentemente em tecidos como, por exemplo, o TPU, que é sensível à temperatura, poderão estragar. Mas outra vez, se for esporádico, não haverá problemas. Qualquer dúvida que tenhas sobre o que é que deves ver mais sobre fraldas em segunda mão, podes deixar nos comentários ou falar connosco, porque o que nós queremos é, além de espalhar a utilização fácil das fraldas, é que as fraldas sejam usadas por muitos bebês, porque a redução da utilização de recursos também é importante.